Show de bola. Então vamos lá. Como eu falei, eu vou passar um pouquinho sobre a parte cadastral, né, do módulo de patrimônio. Pode ser que a gente tenha que fazer esses cadastros, né, manualmente, a gente até importar eles, dá também. Mas inicialmente vamos conversar de fazer esses cadastros manuais, tá? Então, como começa tudo? Essa daqui é uma base que eu já tenho populada, tá? Ô, Jefferson, Oi, Jefferson, Jefferson, oi, pode falar, Marquinhos. primeiramente, bom dia. Eu vou Bom sair dia. de 5 minutos só para entregar meu carro para o mecânico e já volto. Tá, Tá bom? tranquilo. Esse negócio é o Posso, seguinte, posso, eu juro que eu não vou fazer pergunta do que já passou. Pode continuar. tá, perfeito. Vou continuar e depois a gente conversa. Fechou. Valeu. É isso, cara, é isso. Então vamos lá. Então, falando um pouquinho da parte cadastral, a gente tem um trabalho referente aos Peraí, grupos. Jefferson. Peraí, Jefferson. Ô, Marquinhos, bota no mudo aí. Ele. Ah, fechou já. Pronto. Ele fechou? Fechou. Tá no mudo já. Tá, fechou. Ele me escutou. Então, assim, na parte de grupos de patrimônio, né, onde a gente tem a parte cadastral inicial, até explicando um pouquinho, essa base aqui, ela é uma base teste, tá, da TOTUS. Vocês vão ver que ela tem que ter uma data antiga aqui e tal, mas é uma versão mais atual que a gente tem, tá, da TOTUS em si, né? Então, eu vou falar um pouquinho, né, da parte cadastral, tudo, mas você vai ver que a gente vai falar de datas anteriores, mas é meramente, vamos falar assim, são informações para não... Ilustrativa. Ilustrativas, só para mostrar mesmo como a gente vai trabalhar o sistema, né, e como vocês vão trabalhar essa questão aí. Não entendi, tranquilo. Tá? Então, assim, parte cadastral, a gente vai ter o grupo de patrimônio. Dentro dos grupos de patrimônio, a gente vai ter, né, as partes de taxas. O quanto que aquele grupo de patrimônio ele deprecia durante um tempo, né? Então, durante o período. Então, aqui é onde a gente vai vincular a questão das taxas dentro dos grupos. O patrimônio em si, ele é vinculado a uns grupos, tá? Então, a gente tem um cadastrinho de patrimônio. Vocês vão ver que eu vou passar um pouco rápido, até porque é só uma demonstração mesmo do que o sistema, do que a gente vai fazer. A parte da tarde a gente vai fazer o levantamento, e aí sim, né, nos próximos tempos, próximas agendas, né, a gente vai fazer a capacitação com calma, vou explicar campo a campo para vocês, né, explicar a rotina certinho. Então aí eu vou vir com mais calma aqui demonstrando, mas hoje é só um overview, então eu vou passar um batidão mais tranquilo e mais rápido aí, tá? Na parte de cadastro, vocês vão ver que a gente tem o cadastro do patrimônio, né? Vários campos aí e tudo mais. E a gente tem o vínculo dele com o grupo de patrimônio, tá? Então ele vai ser de um grupo, olha lá, o grupo de patrimônio veículos, logo a gente vai saber qual a taxa de depreciação dele, tá? Outra funcionalidade também que o TOTS controla, a gente controla por período. Essa aqui já é a tela de cadastro do produto, confere? Do patrimônio, confere. Do produto, um exemplo, que está o carro, um exemplo, é a mesa, o cadastro seria do produto. Isso mesmo. Tá, depois eu gostaria que você, nessa tela, já interrompendo, se tem como, a foto eu já percebi que tem, que é o que eu queria, que era um dos itens, né? Sim. E se nessa tela aqui, em algum lugar, tem como anexar a nota. A nota dele? Isso. Se caso futuro eu precisar. Olha, anexar tem como a gente vir aqui, ó. Repositório de arquivos. Seria a nota, meu amigo. Seria a nota. A foto e a nota. E a nota. Tá. A foto eu já vi que tem aqui, tá fácil. Isso. Assim, o repositório de arquivos, a gente é possível trabalhar com ele, onde a gente consegue armazenar esses dados. Só que tem toda uma configuração por trás, tá? Tem que ser a gente tem acho que
parte do Gmail, se eu não me engano. Tem que ter uma conta do Gmail configurada, com espaço em nuvem. Então tem É, todo na um passo. verdade, seria o arquivo, o anexo da nota, somente assim para futuras pesquisas. O que acontece? Às vezes vem uma mercadoria para mim de 5 anos atrás, que eu preciso correr atrás, e aí eu acho o nome do produto, como eu faço aqui para achar, certo? Só que o Sim, pessoal pede a nota. Aí eu tenho que sair lá no arquivo caçando nota. Se anexar a nota nessa tela aqui, fica muito mais fácil para mim, tá? Só para você sim. entender. Não, Tá não. tudo, tudo que eu preciso está aqui. A foto, e aí só faltava de anexar a nota fiscal da mercadoria, para ficar mais fácil para mim. É, é possível sim, tá? A gente vai alinhar esse ponto aí, mas é possível sim. Se não der por aqui, se a gente vê alguns empecilhos aqui, eu tenho como colocar em anexos aqui também uma parte de vínculo com um documento, sabe? Subir um arquivo, um anexo também, tá? Pode ficar tranquilo, até porque eu conto que vocês têm um módulo de RH e é baseado no módulo de RH que eu consigo trazer arquivos aqui dentro. Mas dá sim, pode ficar Mas tranquilo. eu não preciso vincular arquivo de outras unidades, de outros departamentos. Eu mesmo posso colocar esse documento, tá? Isso, Na hora isso que eu for mesmo. cadastrar minha mercadoria, eu posso jogar essa nota fiscal junto, que ela vem junto com a nota fiscal. Sim, na verdade, Ó, eu vou isso aqui é mostrar depois. esse aqui é um exemplo, tá vendo? Tô aqui com a nota. Eu Sim, vou escanear e jogar quando eu for cadastrar o produto. não perfeito. Mas dá sim. Depois a Deixa eu gente tirar outra ajusta. dúvida, já aproveitando que está nessa tela, eu já estou me antecipando aqui. Aqui a gente prefere o nome do produto, o é a filial, certo? Nessa Certo. filial aqui, um exemplo, eu cadastrei esse produto, desculpe te interromper, tá, Não, pode Jefferson? falar. É, é, vamos falar que eu cadastrei esse produto aqui no CIR, que é uma unidade aqui, certo? Certo. Aí, por acaso, esse produto eu transferi lá para a escola, para o SEDEC. Depois eu consigo editar essa informação aqui, uma vez o produto já cadastrado, por exemplo, só alterar aqui que esse produto se encontra lá no SEDEC. Consegue, ó, histórico de filial. Então você consegue transferir entre filiais, tá? Data de saída, data, tudo certinho aqui. Tá, mas depois, no mesmo cadastro, eu não preciso criar um outro cadastro para fazer a transferência. Não, a gente vai fazer o Show. processinho ali depois, a gente vai mostrando esses pontos, É ótimo, é isso mesmo. Porque eu queria criar o tá? histórico de onde foi, para onde a mercadoria andou. Então, aqui eu tenho como fazer a transferência sem perder o histórico. Isso mesmo. Tá. E na caractere inicial, existe algum campo aberto para mim digitar o que eu quero ou algo parecido? Aqui você fala de. É. Por exemplo, uma vez que eu coloquei na unidade, estava aqui no ser na sala 50, um exemplo. Né? Essa sala 50 é uma mera nomenclatura, eu não preciso fazer um cadastro, só queria escrever. Como se tivesse um campo de anotação, um campo de observação. Tá. Aqui, Aí eu ó. joguei, aí eu fiz. Tem o campo de observação Ah, aqui. E também a gente consegue criar campos complementares, né? Falando se tem se, ó, complemento de local. Então a gente consegue criar campos novos para a gente fazer algum cadastro a mais, sabe? Se a gente identificar que tem preciso controlar tal coisa. Ah, não deu certo a observação, vamos criar um campo complementar e você utiliza o campo complementar, fechou. tá? Então, aqui a partinha cadastral, a gente vai ter a parte de dados adicionais, onde a gente consegue vincular também centro de custo, né, departamento, se está com algum funcionário específico, um local específico, ó. Então, a gente Essa parte do consegue. funcionário aqui seria como se fosse a responsabilidade porque entrega patrimônio. Isso Um mesmo. exemplo. Notebook. Você tem um notebook, você entrega para um determinado funcionário. Então, você pode vincular o notebook ao funcionário aqui. A responsável, ou até o responsável do setor. Isso, pode ser também. Pode. Você vai ter uma listagem dos funcionários do APAI aqui e você vai conseguir selecionar ele. Com o tempo, preciso alterar, né? Saiu desse funcionário, foi para outro. É só fazer a troca. Trocou aqui, ele já vai gravar um histórico. Um histórico também do responsável, tá vendo? Ó? Histórico de localização, histórico de centro de custo, histórico do departamento e filial. Tá bom?
Parte de observação, campos complementares, aquisição, né, por moedas e índices. Então, a gente consegue trabalhar várias moedas, né, mas no caso de vocês, eu acho que vai ser só o real mesmo. Cenários para cálculos. O cenário para cálculo é a questão da nossa depreciação, tá? Então, a gente consegue criar um cenário aí que a gente fala, onde a gente consegue falar, ó, determinado patrimônio, ele vai tal data de início de vigência, né, tal data de início que a gente vai começar a depreciar ele, e a gente vai fazer essa parte de depreciação controlando o saldo depreciado, né, o saldo do patrimônio em si. A gente consegue trabalhar também com patrimônios agregados, por exemplo, eu só vinha na tela aí, a gente consegue trabalhar com patrimônios, por exemplo, tem muita empresa que compra o caminhão e compra o MUC separado, né? Então, aí tem o patrimônio que é o caminhão e tem o MUC que é um outro patrimônio. Aí depois ele consegue agregar, né, trazer o MUC para dentro do caminhão, tá? Deixa eu só encostar a porta aqui, só. Bom, a gente consegue também trabalhar garantias, né, apólices de seguros, então a gente consegue cadastrar o seguro dele e vir aqui ficar controlando as apólices, né, dele, garantias dele também, que a gente consegue cadastrar garantias, tá? São informações, né, também básicas aí para a gente ter pequenas informações que a gente consegue trabalhar também. Falando um pouquinho da contabilidade, então a gente vai ter a parte de pode trabalhar com DEFU aqui, mas eu não gosto de trabalhar nesse formato, né, que cada patrimônio tem o seu controle contábil, não. Eu gosto de trabalhar a parte de contabilização no grupo, tá? No grupo contábil, tá? Parte de cálculo de razão, tal, vai ser as depreciações, né? Então, aqui a parte de ocorrências vai ser a parte de baixa parcial, se acontecer alguma avaliação, né, patrimonial, a gente consegue colocar uma ocorrência nova aí, tá? Então, alguns dados cadastrais, né? O restante aqui é tudo controle de histórico, tá? Parte cadastral a gente consegue trabalhar dentro de um patrimônio. Jefferson, naquela tela inicial lá, mesmo, naquela tela inicial. Nessa tela inicial, existe algum campo onde por exemplo, eu sei que eu tenho um patrimônio, eu tenho duas situações aqui no meu patrimônio. Quando é por compra direta pela PAI ou quando é convênio, certo? Certo. Quando haver convênio, eu precisava cadastrar ou inserir a informação do convênio para ficar mais fácil para mim identificar que aquele produto é de um convênio, certo? Certo. E aí eu precisava colocar, é um palavrão, letra, número, ano, entendeu? É um palavrãozão, assim. Aonde que eu teria esse campo me colocar, um exemplo? Ó, dá para a gente trabalhar ele dentro de campos complementares, né? Criar um campinho novo que é chamado convênio, você digita um. Só que assim, cada item, cada patrimônio, às vezes são convênios diferentes. Então, assim, eu comprei uma mesa de um convênio, comprei um computador de outro convênio. Existe essa possibilidade de eu cadastrar esse convênio para ficar mais fácil para mim identificar depois. Sim, sim. Por exemplo, eu sei que os meninos lá compraram um monte de mesa, cadeira, computador de um convênio. Aí eu quero puxar o histórico somente daquele convênio, eu consigo puxar? Consegue, a gente consegue fazer um relatório com um filtro baseado nesse campo aqui. Ah, tá, beleza. Aqui, não daquele outro observações, né? Daqui. Acho que é melhor trabalhar aqui, no caso. Porque o outro é só uma mera informação onde vai estar as mercadorias, que eu sempre vou estar alterando. Às vezes está na sala 1, às vezes está na sala 30, entendeu? Sim, não, eu não preciso desse histórico, só preciso saber me identificar. O mais importante é o convênio para mim no futuro, entendeu? Perfeito. Tá ótimo. Não, do jeito que você está falando, você tem como filtrar o convênio ali, melhor ainda. Aqui, ó, só falando para vocês um pouco da parte de contabilidade, tá? Onde a gente vai trabalhar a questão dos débitos e créditos, olhando pro grupo contábil,
tá? Para o grupo do patrimônio. Tá? Eu que confundi aqui. Grupo do patrimônio. A gente vem aqui, é o que eu gosto de trabalhar e o que eu sempre trabalho nos clientes por aí, funciona muito bem, tá? Então, a parte cadastral, a gente falou de grupo de patrimônio, tem aqui uma parte de apólice de seguros, né, onde você consegue cadastrar algumas apólices de seguros, e essas apólices de seguros, você joga ele dentro do cadastro de patrimônio aqui, né, você vincula ao patrimônio, tá? Então, aqui campos complementares, como eu falei para você, então a gente consegue colocar campos complementares dentro de patrimônio, localidade, parte de cálculos de cenário, aonde a gente vai trabalhar essa parte de controle de depreciação, né? Então a gente vai colocar para rodar um cálculo, no caso, ele vai analisar qual o saldo do bem, qual a taxa que vai ter que depreciar anualmente desse bem, e vai, né, trazer esse valor depreciado do bem aí para a gente, tá bom? Então, esse carinha trabalha muito bem também quando a gente fala de depreciação. Localidade locais, né, onde você quer controlar, responsável é o funcionário, tá? Layout de inventário, então a gente consegue criar, né, layouts aqui para a gente controlar, fazer um inventário, se caso for necessário, então a gente consegue colocar aí o que você quer controlar, né, para fazer um inventário, filial, código de barras do departamento e onde você vai preenchendo para gerar essa listagem, no caso, e aí onde você vai fazer o inventário desse bem. O meu inventário vai ser por unidade aqui, tá? Jefferson, Oi? a depreciação, ela é feita mecanicamente ou ela mudou mesmo? Ela automaticamente deprecia? A gente tem que rodar uma rotina aqui, manualmente, onde você vai fazer a liberação, né, dessa competência. Não sei se vocês repararam, a gente está aqui, ó, período atual de cálculo, fevereiro de 2011. Se a gente vier aqui, ó, liberação de competência, a gente vai liberar o mês de fevereiro. Quer dizer que eu vou falar assim, ó, fevereiro de 2011, eu já rodei a depreciação, já validei as depreciações, né? Já contabilizei a depreciação e eu vou liberar ele. E vou jogar para o mês de março, né? Vou analisar o mês de março. Assim, vai muito dos clientes. Tem cliente que roda isso daqui no final do ano só, né? Vai lá no final do ano, faz a integração do módulo de compras, que a gente vai ter um lugarzinho lá no módulo de compras, onde o pessoal vai digitar a nota do ativo imobilizado. Então, quando é ativo imobilizado, a gente vai orientar, ó, toda vez que for ativo, né, vocês vão lançar nesse carinha aqui. Eles vão lançar lá num determinado local, e a gente vem, através do módulo de gestão de patrimônio, vem aqui, ó, em relatórios e integrações, integrar aquisições de compras, aonde a gente vai lá buscar aquela nota que foi digitada e trazer o cadastro do patrimônio já pronto para dentro do TOTOS, gestão de patrimônio, tá? Então, fez a compra, trouxe para cá, baseado no patrimônio aqui, a gente já vai começar a rodar a depreciação dele, tá? Aí roda a depreciação dele, né? Aqui através aqui, ó. Aqui são os relatórios, contabilização, depreciação, a gente roda. Quando eu acho que ele já integra, é verdade. Quando ele integra, ele já vem e já faz a depreciação do bem, tá? Inclusive, quando a gente faz a liberação de competência, ele já entende que aquele bem tem que ser depreciado naquele mês e já roda o valor que vai ser depreciado o bem, tá? Feito isso, a gente faz a integração da aquisição, né? Traz os bens novos. Também trouxe os bens novos, ele já vai rodar a depreciação também. Aí que a gente vem para a contabilização. Visualiza a contabilização, faz, né, a questão de contabilizar a depreciação. Aí
Marquinhos, a gente vai vir e vai integrar para a contabilidade desse cara. Na hora que a gente joga essa informação para a contabilidade, ele vai cair lá num lote intermediário. Integrou para a contabilidade, é lógico que antes da gente jogar esse cara para a contabilidade, a gente vai ter relatórios aqui, ó, relatórios patrimoniais, onde a gente consegue ver quais são os valores depreciados, quais são os valores que estão para ser mandados para a contabilidade, ficha de imobilizado, agrupamento por contas e a questão dos relatórios das ocorrências que você faz dentro daquele mês. Tá? Eu estava falando, tem cliente meu que faz no final do ano, tem cliente meu que faz mensalmente, certinho, dentro do mês, vai lá, integra os novos bens, roda a depreciação, né, analisa a depreciação dele, faz a integração contábil e vai lá e libera o período de competência. Faz as ocorrências que precisa, né, que a gente vai ter a parte de operações patrimoniais, onde a gente vai ter as consultas, né, do patrimônio, a gente pode rodar acréscimo, decréscimo, né, pode baixar um determinado patrimônio e falar, ó, esse patrimônio aqui a gente vendeu, né, pode fazer a baixa dele, baixa total, baixa parcial, contabiliza a ocorrência, sim ou não, né, qual a data da baixa, qual o valor da ocorrência, qual a quantidade, né, valor de venda, caso for, motivo de baixa, informa os patrimônios a serem baixados, né, tem todo esse controle que a gente faz, tá? Baseado no período de cálculo atual. Então, se a gente colocar uma baixa aqui, vai ser nesse período aqui, vai ter que bater com a data da baixa aqui para a gente, tá? O que acontece? Fechei esse mês, já fiz todas as minhas ocorrências, as baixas, já fiz a parte de depreciação, contabilizei a depreciação, vem aqui em utilitários, libera competência, tá? Jefferson, fiz alguma coisa errada. A gente consegue fazer a reabertura de competência, né? O que é uma liberação de competência? É jogar o sistema mesmo para o cálculo de março de 2011, por exemplo. Aí o mês que vem faz todo o processo de novo, vai lá e libera a competência. Aí o sistema joga para o período de cálculo de abril de 2011. Então vai fazendo isso mensalmente e isso daí vai controlando, né, as depreciações, as contabilizações dessas depreciações, baixas ocorrências, né, e vai trabalhando essas questões. Aí tem alguns pontos, né, de operações, acréscimo, transferência monetária, né, motivos de baixa. Aí que tem esse empowerment aqui, sinceramente, isso aqui é novidade para mim, não tinha visto aqui, depois eu preciso dar uma estudadinha nesse cara, o que a gente consegue fazer com ele, ó. Mas permite aos usuários do sistema aplicar um teste de empowerment nos patrimônios cadastrados no sistema. Depois eu vou avaliar melhor esse cara aqui. A avaliação patrimonial, então a gente consegue avaliar um patrimônio, né? Falar, ó, esse patrimônio aqui, ele passou de 5 mil, vai para 10 mil reais. Então a gente faz uma avaliação do patrimônio, que avalia ele. Né? Então a gente vem aqui, coloca um cenário de cálculo para ele, que é um cenário padrão, põe a data da avaliação, número do laudo, data, responsável, né? Faz toda essa análise, né? Põe um novo valor e aí automaticamente a gente consegue reavaliar ele. Jefferson, antes de você caminhar. Desculpa. Antes de você caminhar, eu quero voltar um segundo atrás. É o seguinte, Pode falar. não acontece aqui não, sabe? Só na Dinamarca. E não. Eu estou com minha notinha aqui que estava na minha gaveta em janeiro, eu estou em março. Faz todo o processo de liberação de novo aqui, ó. Tudo, né? Volta aqui, reabertura de competência, estou em março, reabertura de competência, volta os meses até janeiro, digita a nota, faz a integração dessa nota para dentro do patrimônio, roda a depreciação de novo,
contabilização, libera a competência e libera até, valida de novo, faz todo o processinho. É possível reabrir, tá? É possível, né? Mas isso não acontece não, só na Dinamarca. Ah, Fica não. tranquilo. Eu acho que eu tenho certeza que não acontece aí. Tá? Então, falamos um pouquinho da parte das operações patrimoniais, né? Então, consulta, transferência de controle, aqui onde eu falo para você, ó, que a gente passa ó, esse patrimônio aqui não está mais sob o controle de fulano de tal. Ó, tá com outro funcionário agora. Remove o vínculo, né, do patrimônio com o funcionário. Então, ó, esse cara aqui voltou para TI novamente. O exemplo que eu dei do notebook, né? Voltou para o local tal. Então, remove o vínculo do patrimônio com o funcionário. Tem a parte de alocações, também é novo esse cara aqui, eu vou dar uma olhadinha com calma. Então, esses dois caras eu vou estudar essas novas funcionalidades, porque assim, a TOTOS ela vai fazendo melhorias gradualmente. Vocês vão ver que todas as terças e sextas-feiras a TOTOS ela solta pacotes novos de melhorias que acontecem, né, devido a um bug ou alguma melhoria mesmo que alguns clientes solicitam para a TOTOS. E essas melhorias ela entra, né, numa análise de quando que a gente vai soltar essa melhoria, né? Então eles fazem uma análise de acordo com o que precisa ser feito, né? Qual o tempo, qual o prazo. E aí, né, ó, igual recentemente, eu pedi uma melhoria lá de um processo dentro do compras, né, para a TOTOS. A TOTOS falou, Jefferson, vamos soltar essa melhoria em janeiro de 2026. Eu falei, ó, virei para o cliente, falei, tudo bem para você? O cliente falou, não, para mim tudo bem, não vai impactar no meu processo atualmente, mas eu sei que isso daí vai vir para agregar para mim futuramente. Então, beleza. Como também eu tive clientes que, né, há muito tempo atrás, eu falei, ó, a gente não consegue fazer isso dentro do sistema, isso é uma melhoria, vamos abrir um chamado, abrimos um chamado junto à TOTOS. A TOTOS falou, ó, vai liberar só daqui um ano, né? O cliente falou, não, eu quero para já. Aí a TOTOS ela faz chama pacote de customização. A TOTOS ela faz uma análise, ó, para você fazer essa customização, né, bancar ela, pagar ela, né? A TOTOS tem isso também. Então, você pode pagar essa melhoria e a TOTOS solta no mês seguinte para você. Ela dá um prazo para você, ó, então, já que você vai pagar essa customização, eu vou soltar ela no mês seguinte, tá? Então, é possível você trabalhar várias conversas, né, com a TOTOS, né, a melhoria em si, que igual ela falou, para o ano que vem, isso daí é de graça, né, é um pacote que a gente vai soltar lá para o ano que vem, a gente vê que é necessário, ela fala assim, ó, a gente vê que é necessário, mas agora eu não consigo liberar isso. Eu tenho um prazo de algumas outras rotinas que eles vão jogar para frente, né? Então, sim, é possível fazer melhorias no sistema e tem melhorias que soltam todas as terças, né? E sextas-feiras solta um pacotinho novo, que é onde você baixa e instala ele, né? Você vai ter novas funcionalidades, novas mudanças. Até tem como. Eu andei dando uma olhada na parte do compras, mudaram algumas coisas lá, né? De botões mesmo. Ele muda o botão, sai o botão daqui, vai aqui para dentro, ó, da outra aba. Eles fazem algumas mudanças e nós, né? Que eu estou acompanhando o sistema desde 2012, né? Então, eu vejo melhorias acontecerem, mudanças acontecerem, sim, mensalmente. Eu vejo que eles estão, né, como eu falei, essa parte de empowerment aqui não existia, colocaram, vai ver alguma solicitação de algum cliente, né, rotinas novas, parte de inventário também, ó, inventário mobile. Então, é possível a gente trabalhar
tem um app, né, no celular, que a gente consegue baixar, chama Meu Patrimônio. Então, ali dentro a gente consegue fazer inventário, né, consegue rodar a melhoria ali e faz a integração automática para o TOTOS, tá? Só que isso daí precisa configurar tudo certinho e trabalhar isso daí, tá? A gente vai também verificar, né, a necessidade de inventário e a gente vai trabalhar essa necessidade do meu patrimônio aí também, tá? Operações patrimoniais, beleza. Utilitários, então a gente tem alguma revisão de vida útil, ó, geração de patrimônios em lote, então a gente consegue também, né, fazer patrimônios, tipo assim, ó, gerar os patrimônios, né, cadastrar eles em lote, tem várias funcionalidades que a gente consegue tratar. Cálculos, índices, né, isso aqui basicamente, como são mais ferramentas de apoio, muitas das vezes a gente não trabalha muito com elas, né, troca de código de patrimônio, aumenta a máscara, associação de cenários, que a gente pode mudar um cenário de cálculo, né? E aqui, como eu falei para vocês, liberação e reabertura de competência é muito importante. Tá? Relatórios, integrações, né? Como eu falei, a gente vai ter uma integração com aquisições, integrar aquisição pendente, caso for o caso, né? Mas aí ele vai integrar, se você quiser trazer uma nota lá de janeiro, mas eu quero integrar ela aqui em março, abril, maio, né? Baseado nesse período de cálculo, então eu consigo integrar ela pendente, tá? Pegar uns caras lá de trás e trazer para cá, sem problema. Depreciação, parte de contabilidade, né? Que são relatórios patrimoniais, também tranquilo. Ó, só rodar um relatório para vocês verem aqui, né, tanto de depreciação quanto contábil. Então, seleciono o cenário aqui, né? Posso trabalhar por filiais, posso trabalhar um filtro também por status de depreciações, as não contabilizadas, contabilizadas, já integradas e não integradas. Posso trabalhar status aqui, ó, ativos e inativos. Posso trabalhar filtrar por grupo de patrimônios. Quero ver todos os grupos, por exemplo. Aqui eu vou e seleciono o relatório por centro de custo, por depreciação, né, todos, e faço um relatório desse cara, tá? Tem vários relatórios que a gente consegue trazer para cá, tá? Porque a TOTOS tem um banco de relatórios que a gente consegue visualizar. Gerou, já vai mostrar já. Olha lá. Relatório de depreciação, né? Mês tal, qual é a conta contábil. Aí ele vem mostrando qual é o patrimônio, a base de cálculo, qual a depreciação realizada, né? Depreciação acumulada, saldo residual, qual a taxa de depreciação acumulada. Aqui é um status. Eu já não me recordo desse status aqui, depois eu dou uma olhada nele. Então, tem todo um relatório aí que a gente vai acompanhando a depreciação desse bem, né? Que a gente consegue visualizar. Tem a parte contábil também, relatório contábil, né? Aqui no relatório contábil, cenário de cálculo padrão, vocês também vão ter um cenário de cálculo só também. Aí aqui a gente consegue imprimir contabilização de todas as aquisições, depreciações, ocorrências, transferências, tá? E qual o relatório? Contabilização normal por filial, né? Normalmente, tá, Marquinhos, eu não trabalho a contabilização de aquisição, tá? Por que eu não trabalho? Porque a contabilização de aquisição, ela ocorre no lançamento da nota, tá? Aí a gente trabalha lá no lançamento da nota. Vocês estão aí, né? Eu estou falando aqui, tem hora que cai. Positivo. Show.
Aqui também o relatório de contabilização, então tem a conta reduzida, né? Qual a descrição, débito, crédito, o saldo. Então aqui a gente já consegue ver depreciações aqui, ó, por veículos, máquinas, aí o grupo contábil aí, tá? Então assim, tem os relatórios, ficha do imobilizado e tal. Aí na parte de contabilização, aqui a gente consegue visualizar, fazer a contabilização da depreciação, né? O que a gente vai contabilizar? A gente vai contabilizar depreciação da variação, né? Correção aqui da avaliação, que tal. Então a gente consegue fazer essa parte. O que é contabilizar a depreciação? É a gente analisar mesmo o que foi depreciado, gera os lançamentos contábeis dentro do patrimônio ainda, e depois a gente roda essa rotininha aqui, ó, integrar contabilização. Vou rodar uma para vocês só da depreciação. Aí ele pergunta aqui, contabilizar por centro de custo ou por departamento? Vou colocar por centro de custo. Aqui ele dá uma mensagem de departamento, ó, o uso do departamento foi definido como obrigatório nos parâmetros do módulo contábil, deseja prosseguir sem marcar opção dos departamentos? Sim. Isso daqui é da base, tá? Vocês não vão trabalhar com departamentos. Aí, cenário de cálculo, histórico, se eu quiser colocar um, né? Incluir mês e ano contabilizado no complemento. Vem aqui e rodo a contabilização de fevereiro com pendência de contabilização. Não foi localizado nenhum. Aí, ó, o que a gente pode vir fazer? É que eu acho que eu já rodei nessa base até para fazer um teste. Vamos, quer ver, ó, vou liberar o período aqui, só para vocês verem a rotina rodando aí. Liberação de competência. Aí eu tenho que marcar aqui, ó, que todas as ocorrências do período foram realizadas, todas as integrações, tá vendo? É um checklist mesmo, ó. Todos os relatórios foram gerados, tiveram seus valores conferidos, foi feito um backup da base, backup é feito também. Esse é um processo crítico do sistema, recomendamos que sua execução seja realizada apenas por usuários que possuem conhecimento sobre ele e desejamente executar. Sim. Eu vou liberar um período e vou rodar os... Olha lá. Por que não foi possível? Eles estão fora do período. Mas não tem problema. Então, liberei o período, agora virou para março de 2011. Eu vou vir aqui, vou fazer a integração das aquisições do compras. Não sei se tem nota digitada lá, tá? Aí aqui eu venho e seleciono o tipo de movimento específico lá, ó, tá vendo? Posso também filtrar apenas um fornecedor, quero trazer só os daquele fornecedor, tá? Quero fazer por data de emissão da nota. Posso colocar algum... Ó, tá vendo? Nem tem nota digitada, ó. Então, porque se a gente tivesse nota digitada, né, a gente teria aqui as notas da parte de bens, de acordo com aquele tipo de movimento ali. Vou tirar o tipo de movimento aqui, vamos ver se a gente traz nota. Também não tem nota digitada. Aí traria as notas aqui, a gente pode selecionar as notas que a gente quer integrar, elas vão aparecer aqui, a gente avança e finaliza. Tá? Ele vai trazer esses patrimônios já cadastrados dentro do nosso cadastro. Lógico, a gente pode vir aqui, validar o cadastro dele e tudo mais. Feito isso, aí sim, né, acabou de integrar, eu venho aqui na contabilização e peço para contabilizar a depreciação. Tá? Contabilizar por cento de custo, departamentos, cenário 1, padrão. Posso trabalhar com outras moedas e tudo mais. Colocar um histórico ali, mas não há necessidade.
Esses 3 caras tá com rateio gerencial. Aqui é rodado certinho. A gente não vai trabalhar com rateio aqui no caso, tá? Deixa eu tirar os caras daqui. Cenário de cálculo. Eu precisaria entrar nesses 3 caras e tirar o rateio gerencial. O que ele vai contabilizar e depois integrar para a contabilidade. Tá? Mas aí aqui a gente escolhe o que a gente vai integrar. No caso, eu vou colocar que são depreciações e correções. Tá? Ele não vai achar nada, porque a gente não conseguiu fazer a... Ó, tá vendo? Ele coloca aqui, ó, iniciando integração com contabilidade. Tá vendo? Ele nem executou. Né? Mas o que aconteceria daqui? Feita a contabilidade, feita a contabilização, a gente pode vir aqui e visualizar as contabilizações, vai aparecer aqui para a gente, e também lá no módulo contábil, se a gente vier aqui, né, Marquinhos, como eu passei para vocês, lá no lote, Naquele lote, você pode colocar e tirar. você vai ver que aqui vai ter o lote do patrimônio. Deixa eu achar ele aqui. Baixa de estoque, Liber, pagamento, núcleos, contabilização de eventos, que é da folha. Eu vou ter aqui, ó, contabilização do patrimônio. Olha lá. 68 mil, isso aqui é de fevereiro. Eu falei para vocês que eu rodei, né? Então, aqui dentro, eu vou ter os lançamentos. Deixa eu colocar os lançamentos que vieram do patrimônio. Olha lá, contabilização referente de depreciação, mês 2 de 2011, os 68 mil lá, que rodou. Tá? O débito e o crédito, né? As partidas aí, separadinho por patrimônio. Tá bom? Então, mostrando aí essa integração. Voltando aqui no patrimônio. Aqui, ó, o app Meu Patrimônio, o TOTS, o app Meu Patrimônio. Economia de tempo, né? Possibilita que o inventário da empresa seja feito em menor tempo. Integridade nativa, integra com o módulo de gestão patrimonial no RP. Então, a gente tem uma integração do app com o RP, né? Que é o Gestão Patrimônio. Dispensa o uso de planilhas e controles paralelos, né? E redução de custo. Dispensa a aquisição de leitores através da utilização da própria câmera do smartphone. Você consegue ler a plaquinha do patrimônio lá. Tá? E daí, que é para você baixar. E aí a gente configura essa integração aí. Tá? Feito isso, né? Acabamos aqui e tal, faz a liberação de competência, tudo mais. Inventário mobile. Sim, baseado no patrimônio, é isso que a gente tem, né? Aí, o que eu ia falar com vocês? Sim, na parte da tarde, o que a gente pode levantar? Se tem alguma melhoria, né? Se tem algum processo que vocês fazem diferente do que que eu mostrei para vocês aqui, né? Que é trazer esse patrimônio lá do compras, né? Então, o pessoal ditou a nota, a gente consegue trazer, avaliar o cadastro dele, fazer a depreciação dele, né? Se precisar da baixa, fazer uma ocorrência, fazer uma avaliação de patrimônio. Feito isso, a gente consegue gerar a parte de contabilização dele e fazer a integração com a contabilidade. E a partir disso, finaliza, né? Libera a competência. Aí começa tudo de novo, integra de novo, analisa, né? Tem alguma baixa, ocorrência, contabiliza, libera a competência, vai fazendo o ciclo mensalmente.
Perfeito? Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram conversar? A gente só vai massificar isso aí na hora que a gente estiver trabalhando. Sim. Assim, mas é importante já, Alessandro, analisar o que vocês já fazem hoje, né? E trazer para a gente conversar à tarde. Tá? Então, analisa, pega, anota os processos certinho que vocês fazem hoje, né? Definem o passo a passo que vocês fazem, que vocês têm hoje, no caso. Se essas funcionalidades que a gente vai trazer, né, realmente são importantes ou não, mas creio que sim. E a gente discute, ó, você vai falar, ó, Jefferson, eu faço sei lá, um processo aqui que não escutei você falar. Isso. Eu contabilizo em dólar baseado num valor que eu tenho, sei lá, da Dinamarca, né? Então é importante vocês trazerem esse processinho para a gente à tarde, para a gente conversar sobre ele, tá? Então é importante identificar, né? Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Marcos, né? A gente tem uma documentação aí. Nada comigo. A gente tem uma documentação que a gente corre ela, né? Conversa também de todos os processos que serão implantados e trazer na memória mesmo, né? Ó, é isso, não é? Realmente faz sentido isso para você? É importante. Eu pergunto bastante para o Marcos. Marcos, de tudo que a gente viu aqui, faz sentido isso para você? Né? É válido isso? O Marcos fala sim, é válido ou não, não é válido. A gente, né, pode trabalhar no segundo momento isso, tá? Mas realmente é importante a gente ter esse diagnóstico que a gente fala. Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Não, só reiterando, viu, Alessandro, que aqui é o seguinte, nós estamos trabalhando um combinado, certo? Obviamente, todo combinado, a gente tem a estrutura dele, lá na frente a gente pode alterar alguma coisa ou outra coisa. Mas é bom trazer agora, nesse instante, tudo que você imagina que possa viabilizar, facilitar e a gente documentar agora. Para quê? Para que lá quando a gente estiver operando, as coisas aconteçam, né? E eu não sei, à tarde, viu, Jefferson? Eu quero falar sobre comodato, mas só que a gente tem um caminhão sobre comodato, a gente tem algum bem sobre comodato no laboratório. E depois gostaria de pedir para a Alessandra também levantar esses bens, para a gente ver como é que faz. Obviamente, eles não vão ser contábeis depreciativos, mas eles têm um valor de responsabilidade no passivo. Tá? Até a gente conversa sobre isso, que eu quero concadenar melhor para mim e para eu poder te explicar. Ok? Ah, perfeito. Perfeito. A gente pode conversar sobre isso daí. Até eu vou buscar essa informação, porque até onde eu sei, a gente consegue trabalhar. Você tem o bem e você aloca o bem, você empresta o bem, né? Você faz a alocação desse bem. Agora, você trabalhar, você emprestar, né? Você alocar o bem de outra pessoa e querer controlar esse bem internamente, eu já vejo que isso daí é um contrato de compra, tá? Dentro do módulo de compras, a gente tem um controlinho de contrato. Aí onde você lança esse cara lá e onde você vai fazendo pagamento mensalmente desse contrato, coisa do tipo. Mas a gente conversa, sim, vamos entender e trazer para dentro aqui. Mas não viu, Jeff? Me desculpa, mas não é assim, não. O comodato que a gente tem, por exemplo, eu vou falar um basicão aqui. Nós temos um caminhão, esse caminhão custava, lá na contabilização dele, R$900 mil. Certo. Que era o valor de nota. Esse caminhão, ele é usado pela PAI. Ele está sob a responsabilidade da PAI, só que ele não é da PAI. Certo? E o que acontece?
o que eu quero vincular isso aí como um bem patrimonial, não patrimonial, mas com a responsabilidade de devolução. Por exemplo, o caminhão do Estado, você fala assim, ó, me devolve meu caminhão, já não, você entendeu? Mas eu vou dar uma pensadinha, inclusive, eu vou dar uma ligada para os nossos auditores para trocar essa figurinha. Talvez nem Perfeito. seja necessário. Porque eu não vejo que ele seja um bem seu, né? Então ele não é um patrimônio seu, ele é um patrimônio do Estado, na qual só está aqui para Na sua responsabilidade. sua responsabilidade. Então é o que eu falei, você tem um... eu vou analisar isso daqui também internamente. Traria um bem e não depreciaria ele? O Marquinhos, e esses patrimônios comodados, qual o caso do caminhão que você deu exemplo, eu ia colocar ele como patrimônio, e lá na opção que eu vou colocar se é compra, se é convênio, eu vou colocar comodato. Que na hora quando eu for puxar o histórico, por exemplo, eu quero tudo que for comprado pela PAI, com nossos recursos próprios. Eu quero tudo que for convênio. Eu quero tudo que for comodato. Eu ia controlar esses produtos no grupo comodatos. Eu ia criar 3 grupos: compras, recurso próprio, convênio e comodato. Tá? Essa era a minha imaginação, como que eu ia jogar no patrimônio. Estou comentando contigo. Show. Inclusive, aqui no próprio cadastro de patrimônio, a gente tem uma opçãozinha aqui de terceiros. Então, possivelmente, é aqui que onde eu vou analisar para ver o que referencia esse tipo terceiros. Sim. Sim? Exatamente. Né? Porque aonde, por exemplo, aí nesse campo, eu fiz uma compra, eu precisava selecionar, Jefferson, esses 3 milhões, literalmente, recurso próprio, convênio, Patrimônio. comodado. Se nos 3 grupos que eu ia trabalhar com compra, seria a base, né? Sim. Onde vem o recurso? Aí, recurso próprio, não ia colocar nada, porque no convênio, que eu te falei que eu precisava aquela segunda opção, eu ia colocar o número do convênio, o palavrão lá que eu te comentei, entendeu? Sim. E o comodato, o que eu ia fazer? Em vez de colocar o palavrão lá, eu ia colocar, por exemplo, caminhão, ele pertence à prefeitura, eu ia colocar lá, prefeitura, para mim saber de quem que é o dono. Só isso. Eu ia fazer dessa forma o controle. Dá também. Mas essa questão de terceiros, eu vou dar uma estudada nele, a gente conversa à tarde. Acho que vai atender vocês, viu? Entendeu? Aí seria, porque patrimônio seria todo o nosso patrimônio e o comodato seria os terceiros que estão com a nossa responsabilidade. Concordo. Seria... Tá fácil ali. Só colocar terceiros, que eu sei que está na minha responsabilidade, está com patrimônio, e se eu quiser filtrar, eu filtro por terceiros que está aqui com a gente. Isso. E o sistema também, ele não vai depreciar, não vai fazer nenhuma parte de avaliação. Porque não é nosso, né? Não é nosso. A gente tem que só colocar lá o dia que chegou para a gente e de quem ele pertence, em caso de alguém quiser pegar. Porque eu posso estar aqui hoje no patrimônio, amanhã pode estar o fulano de tal. E se ele for no sistema, ele sabe que está lá informado de quem que é. Porque tem coisas que tem aqui no coisa, que peças menores, que eu não sei de quem que é. Eu sei que é comodato, mas eu não sei de quem pertence. Não, entendeu? Então eu tô guardando, tô deixando guardado. Um dia que alguém vier falar, não, tá aqui, é o produto. Não, perfeito. É isso aí mesmo. Uma gerência de informações, né? No dia de amanhã você sai, a pessoa, baseada naquela informação, ela consegue discernir, falando, isso aqui não é nosso, isso aqui é um terceiro. Quanto mais informações a gente tem dentro do sistema, mais o controle e mais facilidade depois, né, futura, de entender essa informação. Aí. Outra pessoa que ocupa o meu lugar. Essa é a minha intenção. Beleza, pessoal. Tranquilo? Que hora vocês querem conversar à tarde? Hora do Mato Grosso. Por mim, meio-dia a gente começa. Meio-dia do Mato Grosso? Sem distância nenhuma. 14 horas São Paulo, 13 horas aqui. E possivelmente eu vou estar escovando os dentes. Para mim, 13 horas tá chique. Agora com vocês aí. Tranquilo. Pode ser. Eu pretendo ser breve, tá? Beleza. Vou aproveitar e vou lá no cartório agora de manhã, no segundo, Marquinhos. Que eu acho que saiu aquele documento nosso. O Jefferson, então a gente começa às 13 horas? 13 horas. Tá.
Porque segunda-feira é muito correria. Não, Então, sim. comigo, a hora que vocês falar já, família 2. Fechou. E outra coisa, eu pretendo ser breve também. Acho que não tem muita divergência do que a gente conversou aqui hoje cedo, né? Não muda. Patrimônio ela é igual em todas as empresas, né? Não ser igual você falou do comodato, né? Se tiver alguma coisinha ou outra, a gente conversa sobre. Mas é aquilo lá que a gente vai fazer. Eu vou escutar vocês mais na parte da tarde. Como que vocês trabalham hoje, né? Isso daí o Marquinhos já tá careca de saber, hein, Marquinhos? Já fiz 2 vezes com ele. Eu falei assim, como que vocês trabalham hoje? Né? Aí ele me conta toda a historinha, eu anoto essa historinha e a gente conversa sobre o documento, falando de tudo que a gente vai implantar com vocês aí, né? Todos os controles que vão ter que ser feitos. Perfeito? 13 horas eu estou de pé aqui. Mano, se você quiser levantar aquela situação lá de anexar a nota fiscal no patrimônio, já me ajuda, porque o resto que você me apresentou aí, eu consigo me adequar, né, até a questão do acomodado que nós conversamos agora, eu acho que no sistema está aí, a gente já consegue se adaptar, e aí fica só aquela parte do anexo, de anexar a nota, que é uma coisa particular minha, futuramente, que eu não venho os convênios pedir, e já vem com a nota, eu preciso, então eu tenho que ficar caçando na nota aqui, entendeu? Não. Uma vez que eu boto a nota no sistema, eu deixo de ficar emitindo papel, velho, de imprimir papel. Perfeito. Não, dá sim, viu? Tem 2 formas de a gente fazer. Se não der certo de uma, a gente faz na outra. Fechou. Mas eu vou alinhar direitinho com o GT aqui. Ficando fácil, esse negócio para mim tá ótimo. Não, vai dar sim. Pode ficar tranquilo. Show de bola? 1 hora então, né? Isso. Então, 1 hora eu vou estar lá na sala do Marquinhos. Não. Cada um no seu workspace. Fala, maninho. Até mais. Valeu, gente. Abraço. Bom trabalho. Eu também.